Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Valor em Negócios. Nesse podcast a gente conta a trajetória de grandes profissionais, pessoas que fazem a diferença para o mercado. E hoje eu estou aqui com meu querido amigo Carlos Giliardi. O Carlos Giliardi é um conhecido, um parceiro, um amigo de longa data. Eu acompanho as postagens dele no LinkedIn, vejo o trabalho bem legal que ele faz, fantástico, um cara dedicado. E eu já sabia que ele era assim, então fiz questão de convidar para esse episódio. Carlos, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Primeiro, eu que agradeço, Lázaro, esse convite. É um prazer aí participar desse projeto aí com você. Fiquei muito feliz e contente pelo convite que você me fez e aceitei na hora, é claro. E quero destacar aqui que é o meu primeiro podcast. Então, vai ser uma experiência nova aqui para mim também. Fica bem tranquilo, porque esse daqui também não é um dos meus primeiros episódios, é um dos meus primeiros episódios. Então fique em paz, porque a ideia é fazer um bate-papo bem tranquilo. Sinta-se à vontade, beleza? Obrigado. Então tá bom. Carlos, vamos lá. Antes, pra gente começar, para aquecer essa conversa, fala pra mim, conta pra quem tá assistindo, quem é o Carlos como pessoa, família, fala um pouquinho de você. Legal. Bom, eu sou filho de pais nordestinos, sou casado faz 15 anos e tenho dois filhos lindos ali, o Luca e o Theo. Então, isso, família para mim é tudo, tá? Então, assim, tem muito essa raiz aí de família. Gosto muito de viajar, estar com eles. Eu acho que eles viajam com a gente desde pequeno, então, assim, 6 meses, pegava avião, já colocava eles e iam viajar juntos, né? E até engraçado, porque o meu menor, ele já se programa todas as viagens. Ele procura no YouTube qual que é o próximo destino dele. Ele vai fazendo isso. Então, assim, e cada momento ele grava, faz uma lembrança de uma viagem em conjunto, tudo isso. Então, não tenho o que falar. Essas viagens marcam muito, né? É, Gosto família muito, é a gosto base, muito. né? É uma base, sem dúvida, com certeza. Gosto muito de esportes, né? Antes jogava muito futebol, mas começou a ser violento pela idade, né? Então você se machucava muito. Você é um garoto novo ainda. Um garoto novo, né? E migrei para o tênis. Foi minha paixão. E é Tá. a minha paixão até hoje. Estou um pouco parado, é claro, aqui, Uhum. mas é um esporte que eu falo que assim todo mundo deveria fazer, tá? Ele te traz muita concentração, porque no momento que você rebate uma bolinha, você tem poucos segundos para pensar o que você tem que fazer de novo. Ele Uhum. te remete muito ao lado profissional também, assim, as decisões rápidas que você tem que tomar. E Uhum. sem falar do momento que você tem só para você ali. Naquele momento dentro de quadra, você não consegue pensar em outra coisa, seja algum estresse, alguma coisa que esteja passando, você está focado 100%, está descarregando toda a energia naquele esporte. Então, assim, acho que aquele momento com você é um momento bem legal mesmo. Sim, é o que tira a gente do. Tira a nossa. Obriga a nossa cabeça a sair do trabalho, sair da rotina, né? Não, sem dúvida, né? E outra coisa, você está praticando, seu corpo precisa de esporte também, né? Sim. Precisa de academia, alguma coisa assim. Então, você está praticando isso também. E a cabeça leve te traz para você estar bem com a família, estar bem nos negócios, estar bem com tudo. Isso é muito importante. Legal. Carlos, vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouquinho da sua trajetória profissional. Uhum. Eu vi aqui a gente estava conversando, né? Tenho aqui anotado que você começou a trabalhar muito cedo. Começou a trabalhar com 12 anos. Conta, por que você começou a trabalhar com 12 anos e como foi esse trabalho? O que você fazia? Não, legal. Bom, podemos falar assim, eu falo que eu comecei a trabalhar com 12 anos porque eu via meu pai saindo cedo e voltando tarde, assim, e estava curioso o que ele fazia. Hum. Então ele pegou assim, vamos trabalhar. Só que meu pai trabalhava com obras, ele é empreiteiro de obras. Então eu ia na metade do período lá com ele trabalhar e ele fazia, eu carregar as coisas, me mostrava como que era, como fazia, né? Então fazia telhados, carregava telha. Então assim era um trabalho ali, mão de obra é pesada ali, mas ficava tudo muito leve ali, porque assim estava aprendendo, ele me pagava um dinheirinho, assim, era pouco, mas assim, era para ensinar qual que era o valor do dinheiro naquele momento. Certo. E então, assim, ajudei ele por um bom período. Depois fui para a marcenaria também com meus tios, também fazer algumas coisas lá com eles, até ir trabalhar ali com 14 anos numa imobiliária, na verdade, Ah. como office boy. Aí que começou meu trabalho leve, que eu falo também, né? Saiu do mais pesado para o mais leve. Pro mais leve. Então, isso foi uma transição, assim, trabalho desde os 12 anos,
e até carteira assinada, né? Que é engraçado, né? Então, alguém falar isso hoje. Sim. Mas já começou lá com 14 anos. E trabalhei de office boy. E ali que começou ali um pouco a questão de me chamar a atenção a tecnologia, que foi bem naquele momento que chegou a internet no Brasil. Tá. E a empresa, lá, essa imobiliária, ela tinha um computador com internet. E foi lá que eu comecei a mexer. Me matriculei, também fiz processamento de dados na área técnica também. Uhum. Então, toda essa parte de tecnologia começou a me chamar muita atenção. Isso já com 14 anos você fez a matrícula, foi buscar conhecimento ou alguém falou pra você que você tinha que buscar? Não, eu pedi para os meus pais e aí eles me ajudaram, né? Sim, Então, assim, claro. naquele momento, assim, meus pais já eram separados Uhum. e era um momento muito difícil, assim, na família mesmo. Sim. Então, para eu conseguir até pagar essa escola técnica, eu dava aula para terceira idade, lá nessa escola. Que Então, eu consegui legal. metade da bolsa para ajudar para pagar a escola. Iniciativa tua. Iniciativa minha, 14 anos. 14 anos. Que legal, cara. Que E legal. assim, foi muito legal mesmo, porque ali eu aprendi, é claro, não é fácil ali imagina você dando uma aula com 14, 15 anos para a terceira idade, né? Sim. Todo mundo ficava receoso ali naquele momento. Mas era muito legal, que assim, você aprendia, quando você está ensinando, você sabe muito bem, você Uhum. aprende muito também ali, né? É. Você sabe. E assim, você não pode elevar muito o nível, você tem que baixar mais o nível, então assim, como é que você vai ensinar isso? Não, e é legal essa questão da gente, quando a gente está ensinando, né? Que a gente. Isso que você falou, eu não tinha nem pensado nisso, né? Mas você tem que saber dosar para quem sabe mais, para quem sabe menos, saber dosar o conhecimento, mas principalmente que a gente aprende muito quando a gente ensina, porque a gente está falando e aquele conhecimento que a gente está colocando para fora está voltando para a gente de algum jeito, então a gente fica. É uma reciclagem, fica indo e voltando, então não tem como se desenvolver. Muito bom, legal. E você fez isso por quanto tempo? Como que. Então, eu fiquei nessa imobiliária até terminar o meu colégio técnico, né? Tá. Então, assim, e aí, quando fui para fazer faculdade, nos primeiros 6 meses, eu falei assim, não, agora eu preciso procurar uma empresa para eu começar a fazer estágio. Uhum. Por quê? Porque o que eu ganhava não pagava faculdade também, porque ali já era, desde o colégio ali, meu pai me ajudou até no primeiro ano, depois era por si só. Tá. Foi quando eu sair dessa empresa, e comecei a procurar estágios e encontrei uma empresa de tecnologia para trabalhar, Hum. de um estágio ali. Primeiramente, não me chamou muita atenção, era até uma coisa que eu não gostava, porque era uma área administrativa jurídica na época, né? Hum. Por quê? Porque eles participavam de licitações e precisavam de certidões negativas, tudo isso, e eu fazia tudo isso na imobiliária também. Então era a mesma coisa? Era basicamente ali a mesma coisa, só que ao invés de eu pegar e tirar certidões ali para imóveis, eu tirava certidões da empresa para participar de licitações. Tá. Só que o que me chamou mais atenção foi assim, é uma empresa de tecnologia. Eu vou aprender mais, eu vou buscar mais coisas. Hum. Então foi ali que eu comecei o estágio no primeiro semestre de faculdade lá e comecei numa área administrativa jurídica. Então uma área totalmente fora ali do que eu estava. Tá. E a minha faculdade, eu fiz processamento de dados, só que eu não gostava de programar. Eu gostava, coisa maluca, né? Coisa Pois é. maluca. Eu falei assim, não, programação não é para mim. Programação é muito fechadinho. Alguém vai me pedir alguma coisa, eu vou ter que entregar aquilo. Não, Certo. eu quero saber assim, como é que eu resolvo mais os problemas das pessoas? Porque assim, a programação ela vai se eu ficar só sendo programador, eu vou ficar muito fechado ali, só recebendo ordens. Eu não Sim. quero fazer ordens, eu quero fazer mais coisas ali. Então Ra- assim, ra- Rapidinho, queria... deixa eu perguntar. Hoje você tem seu negócio. Uhum, Mas quando você fala assim, eu não queria ficar recebendo ordens. uhum. Te incomodava receber ordem ou como é que era isso? É que eu sempre gostei de fazer algo além, Tá. né? E aí, o receber ordens, assim, faz isso e entrega aquilo. Ponto. Ponto. E eu não gostava de ficar dentro de uma caixa, assim, sabe? Então, Ah, assim, eu queria sempre fazer algo diferente. Só que, tá. assim, por algumas vezes, assim, quando você fazia algo diferente, assim, opa, peraí, não pode. Eu te pedi isso, você tem que entregar Você isso. limitou, né? Limitou. E a programação, eu sentia que era isso muito, né? Porque o programador, ele vai lá, recebe o código, dependendo Uhum. do que você faz ali, e entrega aquilo.
é genial aquilo, sabe? Porque, assim, saber Sim, programar e fazer algumas coisas é genial. Só que naquele momento lá eu achei assim, não, eu vou ter que receber uma ordem e entregar aquilo, não posso pensar em outras coisas, fora da caixa, como atender, como é que vai ser melhor para o usuário. entendi. Mas foi uma coisa maluca. A sua questão era a limitação, né? Não deixar ir além daquilo, tá? Eu falo porque quando eu montei meu primeiro negócio, eu tinha 16 anos. Uhum. E eu falava, não vou trabalhar na CLT, para mim isso não serve. Isso na minha época, né? Mas justamente por também me identifiquei porque eu também não gostaria de receber ordens. Mas aí no meu caso, na época, não era por uma questão de expansão, né? De limite. Eu acho que era mais orgulho mesmo, não gostava. Por isso que eu me Então, identifiquei. e assim, e aí aquilo me chamou muita atenção, pela tecnologia. E foi até que naquele momento que chegou ali os iPhones no Brasil. Chegou não, né? Na verdade, as pessoas traziam os iPhones para o Brasil. Sim, Só que ainda a Anatel não era homologada ainda. tá. Então comecei a estudar e vamos lá, vamos desbloquear iPhones. Comecei a desbloquear. Primeiro eu desbloqueei meu iPhone, então passei uns 2, 3 dias ali sem Tentando. dormir, porque no outro dia tinha que trabalhar e depois faculdade ainda. Que Mas idade você tinha nessa época, você lembra? eu tinha, logo no começo da faculdade, Tá, 17, 18 por anos ali, ali. tá. É. E comecei a desbloquear ali os iPhones. E já percebi o quê? Que dava também para eu vender o desbloqueio do iPhone. Hum, Aí eu fiz anúncios para desbloquear iPhone. sério? Sério. Como que você divulgava? Acho que era Mercado Livre. Não sei se era o Me- Mercado Livre, mas era uma OLX, assim. plataforma assim. Tá. Mas o que mais me impressionou foi uma vez que chegou um cara com 10 iPhones para desbloquear de uma vez. Ah, Aquilo já era mais que meu salário que eu tá. ganhava. Você E ainda aí tava na já eu assessoria? estava não na imobiliária, eu estava na empresa de tecnologia já. Ah, tá. Começo de faculdade ali. Sim. Então aquilo me ajudava a pagar a faculdade, porque meu estágio também não pagava a faculdade, Uhum. e tudo aquilo me ajudou. Então, assim, essa empresa de tecnologia, eu era uma empresa que trabalhava com redes de computadores, com segurança da informação e com call center, né? Tá. Então, assim, era uma empresa integradora com várias soluções. Então, aquilo me chamava muita atenção. E por Uhum. lá, foi por isso que eu comecei lá e falei assim, vou topar a área administrativa. Tá. E resumindo um pouco, para não ficar chata a história, né? Não, acho. Eu de lá eu passei por diversas áreas. Então passei por área da qualidade, RH, marketing, até chegar onde eu queria. O que que eu queria? Como eu te falei lá no começo, eu não gostava de programar, não era um cara técnico, era um cara que gostava de tecnologia e resolver o problema das pessoas. Uhum. Eu pedi para ir para a área comercial, né? Quantos anos você tinha? Aí, quando eu cheguei, a área comercial é uma coisa de 10 a 15 anos para trás. Então, eu Tá. tinha quase já 30, já tinha 30 e poucos anos já. Tá. Então, foi um longo caminho Sim. até chegar lá. Já estava numa área de gestão, já era gestor de algumas áreas. Só que eu falei assim, ó, pessoal, eu quero ser vendedor. Eu Vo- quero sair da gestão, quero ser vendedor. Não. Peraí. Agora eu tô pegando um caso inédito aqui. Porque disso, se tem uma coisa que é rara, é a pessoa querer ser vendedora. Principalmente depois de já ter uma carreira já meio pré-consolidada ali, já ter entrado no mercado e já tá, principalmente na área de gestão, né? O que aconteceu com você que você decidiu virar vendedor? Eu sempre quis o comercial e, assim, não conseguia essa área, tá? Assim, é que sempre me chamou a atenção. Eu sempre vendia as coisas, tá? Para Sim. os amigos, essas coisas, assim. Sempre tinha alguma coisa para vender. Hum, E eu gostava disso. E também, por outro motivo, vendedor tem comissão. sim. Então, assim, aquilo eu achei assim, bom, peraí, é o momento aqui que eu posso Ganhar mais. ganhar mais. Só que não tinha vaga Tá. na área de vendas. E aí eu fui atrás do mercado para sair. Foi quando, na verdade, consegui, eu ia sair, que o presidente da empresa me chamou e falou assim, não, mas por que você quer sair? Porque eu quero comercial e não tem vaga aqui. Ele falou assim, ó, você é gerente, eu posso abrir uma vaga comercial, mas você não vai ter clientes, você vai ter um salário menor, é um risco, porque vendedor que não vende vai embora. Exato. Eu falei assim, não, eu entendo tudo isso. Eu preferia construir aqui do zero do que para outra empresa que ninguém sabe do meu histórico. Claro. Faz sentido. Ele falou assim, todo o risco é seu, você quer, Tá bom. eu vou fazer uma vaga para você. E foi aí que eu entrei na área comercial. Que legal, cara.
Que Essa legal. história é muito legal. Ó, eu dou consultoria, treinamento de vendas há mais de 15 anos. E você é a primeira pessoa em 15 anos que fala que tinha um cargo de gestão, tinha um cargo bacana e quis sair para começar do zero como vendedor, cara. Cara, Com mas gosto, sabe? Porque às vezes alguém joga o vendedor lá, não, você vai embora, não sei o que, não, entra lá em venda. Não, mas você escolheu ir. Isso eu confesso que eu nunca tinha visto. assim, foi uma decisão, assim, eu tava com a minha esposa já, né? E ela falou assim, mas tem certeza que você quer ir mesmo? Você vai deixar, você vai ganhar menos, você vai... E Sim. eu tava no aumento de salário naquele momento. Não tive para Nossa. ser vendedor. Eu Sim. falei assim, não, eu quero sim. Foi uma coisa... Caraca, todo mundo de fora vendo, "Pô, esse cara tá maluco, só pode, É, não é possível. Mas arriscou, não teve medo. Você não teve medo? né? Não, não, você estava muito convicto, né? Eu tive, assim, então, assim, o que acontece, né? A gente trabalhava lá num sistema de conta corrente, né? Então, assim, você vende e tem uma conta corrente lá. Ah, Então, você quer negativo ou positivo. sim, E eu olhava sempre para aqueles números. Então, eu fazia meu planejamento. Assim, não, peraí, eu só vou conseguir zerar minha conta corrente daqui 4 meses. Então, peraí, eu tenho que diminuir esse prazo. Então, eu ficava maluco. Medo, claro que tenho medo. Assim, sim, vendedor que a gente brinca, né? Vendedor não tem passado, né? Então, sim. assim, você tem que É vender. verdade, não adiantou que você vendeu ontem se você não vender amanhã. É isso daí. E assim, e aí foi que começou na área comercial. Tá. E foi bacana por quê? Porque como vendedor, eu fiquei uns 5 anos. Depois estavam montando uma área só de Hunter. Eu fui aí para a gestão dos Hunters, coordenação dos Hunters, Legal. tá? Respondi ainda para a diretoria comercial, mas era a gestão de Hunters. Aham, Depois teve uma oportunidade de juntar, de fazer a gestão tanto dos Hunters quanto dos Farmers. aham, Então, assim, aí fui para uma gerência também, uhum. mas também eu sempre quis estar no cliente também, conversando com o cliente, tudo isso. Então, assim, a parte de vendas nunca saiu ali, sempre que quis atuar, mas numa parte de gestão. E quando chegou a pandemia, eu fui convidado a fazer parte da diretoria Tá. comercial da empresa. Que legal. Então, fui lá que Na eu mesma empresa, desculpa, na mesma na empresa? mesma empresa. Eu passei 25 anos nessa empresa, Caramba, cara. por essa empresa. Que legal. É, Que legal. Ah, que legal. Me chamou a atenção. Assumi um cargo de gestão lá por volta dos 30 anos. Resolveu começar do zero em vendas com risco nas costas. total, E aí total. você se superou e voltou para um cargo de gestão, cara, em venda, em outro departamento. Em outro departamento. É isso aí. Pô, que legal, parabéns. E aí? E aí, assim, e aí veio a recompensa, né? Então, assim, depois de muito tempo ali, aí virei diretor, uma parte na sociedade, na empresa, e aí você vai um patamar diferente, né? Então, Sim, assim, agora você tem muito mais ali responsabilidade. Antes eu tinha responsabilidade da minha venda, depois daquela equipe de Hunters, sim, depois de Hunters e Farms. sim, Depois, quando você vai para a diretoria, você percebe que você já faz parte ali de toda a empresa. Então, assim, a visão e a cobrança vai mudando sim. as entregas também. Então, assim, aprendi muito nessa jornada dessa empresa de tecnologia, né? Então, Uhum. assim, e tudo aquilo que eu via lá quando era moleque ali, tudo isso me chamou mais atenção ainda. Então, eu fiquei nessa empresa até o ano passado, até junho, Tá. quando eu resolvi empreender e falei assim, não, agora está na hora de eu montar a minha empresa. Então, assim, saí numa boa com esses... quando eu falo assim, os meus professores, porque eu aprendi muito naquela empresa. Uhum. E hoje, melhor ainda, eu tenho um negócio com essa outra empresa. Então, assim, eu faço prestação de serviços para os clientes dela. Então Então, assim, eu vocês tenho uma viraram relação muito parceiros. forte ali com eles, como terceiro ali com eles. Então, tem uma parte de privacidade da empresa que eu tenho hoje, que eu faço serviço para eles lá na empresa que eu trabalhei por 25 anos. Caramba. A saída foi tranquila, você falou, né? Foi Já super. saiu com a parceria ou você montou a parceria depois? Eu montei a parceria depois. Tá. Depois da saída, eu montei a empresa, falei que eu fiquei nessa. Eu falei assim, eu vou sair ou vou procurar? Porque sabe quando fica aquele momento, assim, 25 anos na empresa, você quer testar algo novo? Sim. Só que eu recebi algumas propostas logo que eu saí para trabalhar em outras empresas, como diretor,
Só que não era aquilo que estava me chamando a atenção. E Hum, foi aí que eu decidi abrir a empresa. que Então, legal. foi nesse momento. E aí, depois de um período, eles viram que eu estava indo para abrir uma empresa, e aí falaram assim, ó, tem um negócio aqui que talvez você possa fazer para a gente. E aí foi isso que a gente começou a fazer essa parceria como terceirização do serviço de privacidade de dados. Perfeito. Então hoje você montou uma empresa. Isso. Qual é o nome da tua empresa? Chama Integrotech. Integrotech. O T é mudo, Ah, mas é íntegro mesmo. I- Isso foi uma estratégia para a questão de marca, de registro de marca, tudo isso. Integrotech, tá. E o que que a Integrotech hoje? Então hoje você tem essa empresa e o que que a Integrotech faz hoje? Quais são os Legal, serviços que vocês oferecem? legal. A Integrotech, ela é uma empresa de cibersegurança e privacidade de dados. Tá. Tá? Então, hoje, eu ajudo as empresas a se protegerem de vazamento de dados, de ataques, que o negócio dela continue funcionando. E a parte de privacidade de dados é para LGPD. Então, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ali. Uhum. Então, como é que você faz hoje para não ser multado pela NPD? Então, você tem que ter uma gestão desses dados pessoais. Então, assim, quando você entra num site, você dá permissão para o site pegar ou você tem os dados na empresa, como é que ela armazena esses dados. Tá. Então, hoje eu ajudo as empresas a fazerem isso. Eu atuo mais em médias e grandes empresas, só B2B mesmo, tá? Tá. Então, eu ajudo as empresas a dar continuidade no negócio dela com uma visão de cibersegurança e privacidade de dados. Você trabalha com médias e grandes empresas. As pequenas empresas não, elas têm cultura, elas têm essa preocupação. Elas não é um mercado que explora isso ou não? É muito baixo, tá? É, Eu né? Eu falo assim, imagino. eu tenho em casa uma pequena empreendedora Sim. do varejo. Ela faz uma segurança ali, porque assim, eu fico no pé dela, mas assim, hoje só falta, sobra muito pouco dinheiro para ter investimento dentro da pequena. E a pequena, ela é muito barriga no balcão, eu brinco, né? Então, Sim. assim, tá muito ali querendo fazer um negócio e não olha para governança, não olha um pouco da tecnologia. Então, assim, Tá. tem muita falha ainda no Tá. pequeno empresário, tem muita Tá. falha aí. Quando você fala, por exemplo, gestão de dados de médias e grandes, né? Hoje muita coisa é na nuvem, Uhum, não é? E, sim, e as plataformas já não oferecem essa segurança. Por exemplo, se eu tenho faço subo meus dados numa conta do Google, numa conta em um CRM, por exemplo, é, em um RP, eles já não deveriam prestar esse serviço? Como que é essa relação para quem é leigo nesse assunto? legal. As plataformas de cloud, assim, as grandes clouds, elas te oferecem a infraestrutura. O que Tá. quer dizer? Você pode colocar os seus dados lá. Só que a segurança não. Então, você tem que contratar a segurança desses dados. Então não adianta a pessoa ter uma conta lá no cloud, na nuvem, que não resolve. É claro que assim, as empresas que têm o CRM lá, elas já são protegidas, tudo isso, mas dentro do seu processo ali hoje, imagina o seguinte, tá? Você tem um CRM, um Salesforce da vida, tá? Sim, O Salesforce tem toda a segurança, tudo isso. Mas no seu notebook, você tem dados pessoais. Se o sim, seu notebook travar, ou se o notebook tiver com um malware, captando todas as informações que você tem dos seus clientes nesse CRM, sim. se você ele está puxando esses dados e vaza esses dados. Se trava o seu notebook, como é que você acessa? Então, assim, mesmo para os pequenos, sabe, tem muita falha, mesmo você contratando muito serviço de nuvem hoje. Então, assim, depende de cada negócio, mas não, mesmo você não está protegido 100%, mesmo com serviços em cloud. E você faz esse diagnóstico na empresa quando você entra? Como é que é esse diagnóstico? Porque dependendo da operação, cada empresa tem a sua operação. Como que é essa parte de diagnóstico, de entender o que está acontecendo com o cliente? O que eu faço aqui o que a gente pensa no seguinte: nós temos que ajudar os empresários a olhar para a joia da coroa. Então, Hum, eu faço assim, seu negócio, qual que é o dado mais importante que tem dentro dele? Então, vou até dar um exemplo simples aqui, até de pequenas empresas para você entender.
Imagina uma farmácia, quantos SKUs ela tem dentro de uma farmácia. Sim, um monte. Aham. Imagina que normalmente eles têm os servidores dele lá com esses SKUs. Se parou esse servidor, ele consegue vender algum remédio da farmácia? Não. Parou. Para quem, Então, para quem, para quem tá assistindo e não sabe, o SKU é aquele código, é um código de produto online, não é isso? Me corrija se eu é, estiver errado. de produto, então ele é um código É um universal. código, isso, é que eu falo muito, como eu mexo muito com a internet tem lá SKU, que é o código de um produto na internet, mas ele pode ser offline também. Isso pode ser offline Tá. também. É um Uhum. código de produto universal, tá? E então, o que a gente olha assim, a gente vê o negócio de cada cliente, vê aonde os dados estão passando, Tá. vê assim, eu vou proteger para o negócio dele não parar. Então, assim, onde que eu preciso proteger? Porque segurança é uma coisa também que, assim, existem milhares de produtos de segurança, né, hoje. Hum. Então, o investimento em segurança também, você acaba você pode ficar investindo muito ali. Então, você precisa escolher. Então, a gente normalmente, o que a gente faz? A gente faz um acesso junto ao cliente, olha muito bem o negócio dele e entrega para ele assim, ó, um gráfico com investimento versus segurança. Então, assim, o quanto que ele precisa investir e quanto ele vai ficar mais seguro. Então, a gente tenta começar tentando diminuir o custo dele, Sim. mas que ele fique muito protegido. É claro que não é só produto, tem processos e pessoas também junto a isso. Tá. Por exemplo, quando você fala de proteger, eu tô aqui pensando, é como se fosse um seguro de carro, um seguro de vida, é como se fosse nessa linha, não? Para quem é leigo. É isso mesmo, É tá? Porque, isso. assim, nós, Você paga rezando para não usar. nós trabalhamos na prevenção. Sim. Então, assim, eu estou lá para prevenir que a sua empresa não pare. Então, depois que aconteceu, fica muito fácil, porque você imagina o seguinte, né? É igual o seguro de carro mesmo, como você falou. Depois que roubar, você vai pagar qualquer valor pelo seguro, não vai? Vai. Mas antes você sempre está preocupado em qual valor que você vai pagar de seguro. Mas quando acontece, aquilo vira chave. Então, assim, nós trabalhamos na prevenção para diminuir os riscos daquela operação parada. Quando a gente. Vou falar como cliente, tá? Hum, Na posição de cliente. Quando a gente está fazendo uma cotação, um orçamento, está avaliando o mercado, a gente quer gastar menos. Sim, Quando a gente tem um problema, a gente quer a melhor solução, é isso aí. que dá menos prejuízo, que gera mais conforto, mais rápido. Só que antes, na decisão, a gente sempre olha para o preço. Como que você lida com isso, né? Porque eu já dei consultoria para empresas de seguro, de carro, de vida, e a gente sempre percebe que o desafio é fazer as pessoas entenderem essa relação é, de custo-benefício. Só que o custo antes e o benefício depois da entrega, porque não é algo palpável, né? A pessoa não recebe ali na hora, né? E é um risco que ela nem quer ter. É isso aí. Sempre falo assim, o desafio financeiro é enorme. E sem falar que, assim, o retorno de investimento para o negócio, né? Fala assim, mas eu não vendo segurança, né? Normalmente eu escuto isso, mas não vendo É. segurança, isso é muito caro, né? Então, assim, não, se eu contratar mais um vendedor, eu vou vender muito mais. Isso aqui paga alguns vendedores meus. Já recebi algumas provocações assim, e isso é muito bom, é Tá. muito bom. A gente sempre olhando para o negócio do cliente, porque o nosso objetivo é não deixar o negócio parado. Então a gente começa a fazer cálculo junto com ele. Fala assim, ó, tudo bem. Se você ficar parado por 3 dias, qual que é o prejuízo do seu negócio? Por uma invasão de hacker, por um. Invasão de hacker, entendeu? Então assim, nós fomos atender uma operação de uma indústria, Hum, tá? Que ela ficou parada por uma semana, tá. tá? Depois do problema. Nós ajudamos eles a recuperarem, tá? Eles chamaram a gente bem depois, a gente ajudou ela a recuperar os dados e a gente entendeu quais eram as falhas, tá, lá. E olha que eles investiam em tecnologia em segurança. Só que Caramba. tinha algumas falhas, tá? Então, assim, como eu falei, assim, existe o produto bem configurado, porque, assim, é a mesma coisa. Se você não tiver um produto bem configurado, uma pessoa que esteja operando também aqueles processos bem definidos, Hum. também não vai adiantar. Não é porque você contratou o seguro e aí você deixou seu carro aberto na Sim. rua, Sim, não foi vai um erro adiantar. humano. Inclusive, os erros são mais de processos por causa do ser humano, não? Também.
Tá. Também, assim, tem também o erro de processo de ser humano, mas a evolução com a IA dos ataques, ela é muito rápida. Hum, Então, assim, hoje, com a IA, os ataques vêm sofisticando muito mais. E a ajuda na cibersegurança também, tanto na proteção, mas quanto também no ataque, a IA tá muito evoluída com isso. Então, assim, qualquer pessoa hoje, ela consegue, lá na IA, é claro que tem os bloqueios da IA, mas, assim, formatar algumas linhas de códigos para tentar invadir alguma coisa. Então, assim, imagina os pequenos empresários, né? Então, assim, para isso. Só que eles não vão buscar os pequenos, vão buscar os médios, os grandes, onde eles conseguem ganhar dinheiro com isso. entendi. Um pequeno empresário, inclusive, ele pode confundir a cibersegurança com, por exemplo, o antivírus. O É, antivírus é as a pessoas coisa mais. confundem ou não? Porque são. Não, confundem, tá? O antivírus é um produto, um dos mais básicos que tem. Tá, Então, assim, sabe aquela coisa assim que você, no mínimo, você precisa ter isso, certo. tá? Ele vai te ajudar. Mas hoje você tem vírus por e-mail, vírus por mensagens, sabe? Vírus por áudio, por arquivos de cotação que você receba. Então, assim, o e-mail hoje é uma entrada hoje bastante grande, e não é só o spam, né? Então, às vezes você recebe um e-mail, você vai receber um e-mail, nada, assistindo esse podcast, então, Sim. assim, não, eu preciso hackear o Lázaro. Eu vou pegar, vou me passar pelo Carlos Giliardi e vou mandar uma mensagem para ele. Quando ele clicar no link, eu vou lá instalar um vírus na máquina dele Sim. e vou começar a operar a máquina dele. Então, assim, Caramba, hoje com a IA, e hoje com a IA, a o cara pessoa que simula a sua voz. pode simular a voz. Então, assim, essa questão de ataque, ela está muito sofisticada hoje, não tem jeito. Caramba, cara. E as empresas estão resistentes a isso, mesmo com essa quantidade de tecnologia, porque hoje a gente usa muita ferramenta, né? Uhum, E ferramentas de forma isolada, né? Então, eu uso lá a Microsoft, uso o Google, uso o CRM, uso o RP. Em alguns casos, essas ferramentas... É tanta opção de ferramenta que é uhum, difícil ter integração, né? Ou pelo menos ter uma integração de fato que agilize o processo. Como sim, que, como que é isso para o mercado, ter várias opções de ferramenta e ter essa dificuldade de integração? Falando, legal. conectando com o seu assunto. Ótima pergunta, tá? E depois eu vou até te fazer uma pergunta para. Eu vou fazer a explicação aqui, na verdade. Tá. Tenho certeza que você não consegue operar todas essas ferramentas por falta de conhecimento. Sim, com São certeza. muitas ferramentas hoje, e hoje uma das dificuldades das empresas é essa mesmo. Então, imagina ele conseguir treinar toda a sua equipe nessas diversas ferramentas. Então, hoje, o nosso olhar, quando a gente entra na empresa também, é para fazer essa análise. Assim, você tem muitas ferramentas e você não tem um conhecimento delas. Como é que, para você treinar todo esse time, você vai levar anos. Só que quando o cara está muito especialista em um produto, acaba acontecendo o quê? Ele é chamado para outra empresa. Então, assim, hoje o mercado ele está muito aquecido por especialistas, tá? Então, uma empresa que mantém lá o seu negócio com equipe interna, hoje é um grande desafio ele manter o colaborador lá também, porque hoje é muito difícil você ter uma pessoa treinada especialista em um produto. Caramba, então tem um desafio de treinar a pessoa a usar, manter a pessoa. Na verdade, assim, essa é as grandes empresas já têm um olhar, o RH, né? Tem um olhar de treinar. Eu falo treinamento na parte de treinamento na área de equipes de vendas, comerciais, que é o que eu tenho conhecimento, né? Então o RH já tem essa preocupação. E aí você investir em cybersecurity, né? Em Uhum. cibersegurança e perder as pessoas, então você tem que ter um trabalho para manter. E quando contratar a gente, ter um processo de treinamento com elas de novo. Você faz esse tipo de serviço ou não? Sim, eu faço esse serviço também de administrar o ambiente para o cliente. Então, assim, com isso, você elimina lá do lado do cliente essa questão de treinamento, de capacitação. Então, Uhum, para os produtos que nós vendemos, nós temos também não só o suporte ali dos produtos, como da implantação que foi feita, uhum. mas também a administração de todo esse ambiente para o cliente. Então, esse é um dos serviços que nós fazemos também, tá? E fala assim que está crescendo muito mais isso, porque isso você elimina também um custo ali de capacitação e de conhecimento. Às vezes tem só uma pessoa dentro do cliente e a gente é um ponto focal para eles para ajudá-los.
Quando você fala que o mercado está crescendo, ele está crescendo porque tem uma demanda grande por empresas procurando o que vocês oferecem, ou é o contrário, né? Tem muita empresa surgindo com soluções diferentes. Como que seria? Como que você vê o mercado daqui para frente? Eu vejo assim que com tá? Então, assim, pela facilidade dos ataques e dos golpes, né? Assim, no Brasil, o Brasil é muito forte com isso. As empresas hoje, elas estão muito mais vulneráveis. Então, eu falo assim, não é que o mercado tá crescendo, mas assim, as empresas se tornam muito mais vulneráveis. Tá, E tem muito mais atacante, muito mais facilidade de ataque, tá. tá? E hoje também existem muitas fabricantes, assim, então tem muitos fabricantes de nicho também. Então, diversas ferramentas. Então, você olha que tanto de empresa ainda que tem para se prevenir, que tem para o mercado crescer ainda, então o Uhum. mercado vem crescendo naturalmente para que as empresas consigam fazer essa prevenção com cibersegurança. E olhando para a privacidade de dados também, até fazendo um paralelo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela saiu lá em 2000, né? Só que de 2000 para cá, ainda você tem poucas pessoas que estão legalizadas. Caramba, 26 anos, né? Maravilha, Carlos, entendi. Perfeito. Gostei muito da entrevista, mas infelizmente nosso tempo acabou. Quero agradecer por toda a sua atenção, sua contribuição com o episódio, com o seu conhecimento. E aí a gente se encontra, a gente vai ter outras opções de gravar mais episódios e trazer mais informação, mais conteúdo para a galera que está assistindo a gente. Lázaro, foi um prazer. Eu agradeço bastante aí o convite. Espero ter contribuído com algo aí com o assunto de cibersegurança e privacidade de dados, tá? E desejo sucesso aí no seu novo projeto. E sucesso, tenho certeza que vai ser. Você é um cara do bem, super articulado e manda muito bem no que faz. É isso aí. Muito obrigado. E se você gostou desse episódio, curte, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você sabe que pode contribuir, principalmente fazer conexão, criar mais conexão com o Carlos, que é um profissional incrível. E é isso aí. Beleza? Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.